Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que equipe Caped mais uma vez reunida para compartilhar com os irmãos o conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no livro de Jó, que temos como subtítulo desta lição o sofrimento e a restauração de Jó. Nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 8, que traz como título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Antes de nós darmos prosseguimento a esse conteúdo, a esta aula, nós queremos fazer uma oração. Altíssimo Deus, eterno e santo, Criador do céu e da terra, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti pelo privilégio de Te servir, pela oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma vez para, Senhor, compartilharmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos, Deus, pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a nossa vida, que nós possamos ser úteis, Senhor, aos nossos irmãos, professores da Escola Bíblica, e que tudo aquilo que aqui for falado seja de grande utilidade para que eles possam preparar, Senhor, a aula que eles vão compartilhar com seus alunos. Esteja conosco nesta oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nesta oportunidade nós temos aqui, juntamente conosco, para compartilhar esse conteúdo, o irmão Éden e o irmão Luiz, que estarão agora fazendo os cumprimentos aos irmãos. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, é um prazer estar aqui junto com cada irmão que acompanha a videoaula. É um prazer, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui cooperando com o Caped, cooperando com o Ministério, cooperando com cada irmão, e vamos juntos mais uma vez meditar numa lição para extrair os preceitos e princípios da Palavra de Deus, que são enriquecedores para nós, nossos alunos, para as nossas igrejas. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Esperamos poder contribuir um pouco mais com o estudo da Palavra e com esse tema aqui que é tão importante para nós compreendermos nos dias de hoje, essa teologia que é tão presente no nosso meio. Então nós vamos destrinchar essa lição hoje e faremos aquilo que está ao nosso alcance. E vocês sabem, como o pastor Paulo sempre nos diz, esteja preparado não somente com essa revista ou com o nosso comentário, mas com livros e Bíblia aberta para você poder enriquecer o seu estudo. O desejo do nosso coração, meus amados irmãos, é que o conteúdo aqui compartilhado seja de grande importância para você, e a gente pede que você não somente assista esta videoaula, mas que também você possa compartilhar com outras pessoas para que elas também possam desfrutar dos ensinamentos da Palavra do Senhor. Como dito anteriormente, nós vamos estudar nesta ocasião a lição de número 8, que traz por título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. O texto áureo está registrado no capítulo de número 11 e o versículo 18 do livro de Jó, e diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós temos nessa lição como objetivo geral mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Os objetivos específicos de cada um dos 3 tópicos da nossa lição é assim: o primeiro, destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. O segundo tópico, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E no terceiro e último tópico desta lição, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, nesta lição, nós vamos estudar a tese que defendeu o terceiro dos amigos de Jó, o Zofar. Ele era possivelmente o mais jovem dos 3 e, diferentemente de Elifaz e Bildade, ele não faz 3 discursos, o que dá a entender que a argumentação dele se esgotara. Zofar, ele foi o mais impetuoso, o mais contundente, o mais dogmático entre eles. É também chamado por alguns comentaristas de teólogo iracundo, aquele que só vê erros e injustiças ao seu redor. Para Zofar, Jó estava sofrendo pouco
em função dos pecados e da teimosia em negar esses pecados. Então, esse é o conteúdo básico da nossa lição que nós vamos compartilhar com os irmãos nesta ocasião. O primeiro tópico diz que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E eu queria já passar por irmão Luiz para ele começar os comentários da nossa lição nesta ocasião. Bom, como vocês viram na introdução, ele é o terceiro a falar, né? Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E eles vieram com o objetivo de condoer-se e consolar Jó, pelo sofrimento, pelo o momento que ele estava passando. E se você reparar bem, né, condoer-se com uma pessoa da forma como eles fizeram, eu acho que não se condoeram, não. Eles vieram para colocar o dedo na ferida e machucar um pouco mais. E nós temos aqui também que é entender quem foi Zofar. Né? Zofar, seu nome hebraico significa peludo ou áspero, e na tese maior, ele seria áspero, por causa da sua forma de iracundo, a forma como ele lidou. Por ser o amigo que veio para Jó e trouxe uma forma mais dura, castigou mais Jó nesse sentido, apontando os erros, apontando algumas coisas, e o significado que diz com a sua personalidade, pois era o pior de todos. Então a sua personalidade é a pior de todos. Ele se autoproclamava como um justo, como aquele que tem toda a verdade. Meus amados irmãos, nós percebemos no conteúdo da nossa lição que o comentarista, irmão José, ele vai colocar que Deus ele se mostra sábio quando aflige o pecador. E nós vamos observar no capítulo 11, onde está o primeiro discurso de Zofar, que ele mostra-se indignado frente às colocações que Jó tinha feito na sua defesa. Nós vemos aqui capítulo 11, versículo 1 a seguir, que diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Então ele mostra aqui uma certa indignação com relação àquilo que Jó tinha apresentado como a sua defesa. E o nosso comentarista ele vai colocar que Deus ele se mostra sábio nessa contrariedade do pensamento de Jó, segundo estava colocando, segundo a tese do Zofar. E o primeiro subtópico, Éden, ele vai dizer que Deus ele é grande e sábio. Ele vai fazer aqui nesse capítulo 11 um contraste entre as palavras do Jó e a sabedoria de Deus. O Zofar ele faz esse contraponto, né? Em primeiro momento, até enxergo nessa conversa aqui entre eles que parece que esse debate foi até acalorando e ficou mais quente porque Zofar foi até duro, agressivo, né? Achei que nesses primeiros versículos aqui, versículo de número 2, fala: esse falador vai ser justificado, né? Um tagarela. E ao ponto de chamar de mentiroso, versículo 3 diz: as tuas mentiras se hão de calar os homens, né? E começa a argumentação de Zofar já indo para cima de Jó de uma forma dura, de uma forma realmente incisiva, como pontuado pelo irmão Luiz. E aí ele vai apresentando na sua tese que entra nisso, da sabedoria de Deus. Deus é sábio, Deus sabe o que está fazendo, Deus está tratando, Deus está punindo, Deus está castigando. Então já vai mostrando que Deus ele está no controle e por isso que ele está agindo. Então ele está de certa forma falando de algo que é uma parte de verdade, né? Deus conhece, Deus sabe, Deus trata, Deus pune, Deus castiga quando acha necessário, mas ele vai usando isso como acusação, mostrando, olha, Deus é sábio, Deus conhece tudo, então Deus está tratando, Deus está punindo, né? E aí vai ser o começo da argumentação dele de que, ó, o justo não é para sofrer, se está sofrendo é porque é com razão, é com motivo. E nós vamos entender pela palavra de Deus que o justo sofre, que realmente aquele que está até agradando a Deus pode passar por sofrimentos e dores. Existem vários motivos e razões de dores e sofrimento. Nós podemos pontuar que qualquer pessoa, ela passa por algumas situações e eu anotei aqui algumas razões e tipos de sofrimento.
Por exemplo, tipos de sofrimento. Existe aquela que é natural, a pessoa que, por causa da sua natureza que nós temos, né? Por exemplo, alguém que vai avançando em idade, vem suas enfermidades, dores, são sofrimentos. Sofrimento natural. Existe sofrimento por culpa, por algum erro, um deslize, por mais que alguém é um justo, é agradável a Deus, mas de repente algum deslize, um erro e traz consequências. Isso é também um sofrimento por uma culpa. Existe sofrimento circunstancial, existe uma circunstância geral que acomete uma nação, um lugar e... O momento que ele está vivendo, né? Estamos numa pandemia. A pandemia, né, o vírus vai atingir o não crente e aí o crente vai ser preservado. Não, tem muito crente que foi acometido da enfermidade, muito crente que foi a óbito e salvo em Cristo Jesus, recebido no céu, para a glória de Deus, e passou pela enfermidade. Acontece um terremoto, vai tremer uma cidade inteira. A casa do crente também vai ser abalada. Então existe o quê? A provação, sofrimento circunstancial. Existe o sofrimento também quando ele é preparatório. Deus pode permitir que alguém, sendo preparado para um chamado, para algo específico que Deus tenha, ele passe por algo que Deus permitiu específico para ele, preparando ele para uma vocação, para um ministério, para um trabalho futuro que ele tenha. Existe também o que nós estamos no decorrer desse trimestre sobre provação, né? Deus provando, Deus aperfeiçoando, Deus santificando aquela pessoa, Deus fazendo com que meios promovam a aproximação dessa pessoa com Deus. Então, sofrimento causado para provação. Até a palavra usada no título da lição é tribulação. Existe um objeto chamado tribulum, que é um objeto usado antigamente em agricultura, que era um objeto geralmente de madeira com umas pontas, ou pregos ou pedras, tudo ali pontiagudo, para ser utilizado que na agricultura tinha os grãos e aquilo ali era passado, arrastado sobre os grãos e aquilo ali esfregando o grão fazia com que a casca saísse, caísse fora, ser levada pelo vento e a essência do grão, a essência daquele produto ficasse. Ou seja, o tribulum passando, né, ele sendo tribulado, né, fazia com que depois ali aquilo fosse limpo e tivesse a sua essência. Né? A tribulação pode ser usada por Deus para esfregar a vida do servo de Deus numa situação, numa provação, para tirar coisas que Deus quer que sejam retiradas, extraídas, e fica aí a essência, ou o aperfeiçoamento, aquele que Deus quer. E também, existe também a tribulação, sofrimento e dor também até para crescimento do reino. Deus pode permitir na vida de um servo de Deus, ou em geral na sua igreja, que muitas vezes foi a forma utilizada. Olha, o sofrimento vem para o justo. A igreja teve que sofrer e padecer, enquanto ela sofre, ela espalha, ela prega, ela anuncia, ela cresce, o evangelho avança. Foi o período que mais a igreja cresceu. Ela se expandiu quando houve uma tribulação sobre ela. Né? Quando começou lá a perseguição da igreja lá, quando Filipe foi morto, quando começaram a perseguir os discípulos, e aí é onde a igreja cresceu mais. Por que ela cresceu? Porque Deus permitiu e dessa forma fez com que a igreja se aproximasse mais a Deus e também expandisse sobre o reino lá dos romanos, toda aquela região, pudesse vir a conhecer, né? Aí podemos dizer, Deus gosta do crente sofrendo? Não. O crente também gosta? Não, né? Isso seria masoquismo. Mas é necessário e cabe a ele, na sua sabedoria e soberania, saber quando convém, quando não convém, quando permite e não permite, e nós vivermos, atravessarmos, né, na certeza da presença dele, do consolo dele, né? Ele falando sobre provações, sofrimento, João capítulo 14, falando sobre isso, aí ele fala, não, mas eu não deixo vocês só, eu envio o Consolador, ou seja, aquele que consola na dor, consola na hora difícil. Né? Então a gente vai discorrer nessa lição aqui sobre isso, o justo pode sofrer, é permissão de Deus, e realmente não estamos imunes, blindados quanto ao sofrimento, nós passaremos por ele e muitas vezes Deus vai usar isso para a glória dele. Então nós vemos essa teologia do Zofar, que é a teologia do sofrimento só para o ímpio e do não sofrimento para o justo, e na sua indignação, aqui com as palavras do Jó, nesse capítulo de número 11, ele fala da grandeza de Deus, da sabedoria, ou da excelência da sabedoria de Deus, mas ele coloca o homem num patamar, e o Jó no caso aqui, num patamar muito inferior, muito desmerecido, a ponto de compará-lo aqui no versículo de número 12, com a cria do jumento montês, comparou o Jó com um asno, né?
ele colocou o Jó assim, dentro desse paralelo, dentro dessa comparação, ouvindo as palavras de Jó, ele quis dizer, Jó, você não sabe de nada. Você está falando de coisas que você não entende. E no segundo subtópico desse primeiro tópico aqui, falando da sabedoria de Deus, dessa elevação de Deus, da superioridade de Deus, ele vai falar que Deus, ele não é indiferente à ação do ímpio. E eu achei interessante aqui nos versículos 5 e 6 do capítulo 11, quando Zofar diz assim, mas na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Vamos observar isso aqui, Luiz? Eles chegaram, viram Jó naquela condição terrível que ele estava, falido, sem filhos, desdenhado pela esposa, enfermo de pé a cabeça, sentado no lixo, e ele diz assim ainda, que Deus está dando para Jó menos do que exige a iniquidade. Ele está colocando Jó assim como uma pessoa dos piores, na realidade, né? Porque assim, tudo isso que você está sofrendo, Jó, é menos do que você merece. Ele faz uma acusação nesse sentido, na cabeça dele, no entendimento dele, ele vai achar que é como hoje é pregado, né? Muitos lugares são pregados assim, que nós temos que estar por cabeça, não por cauda, que as bênçãos só vêm sobre o justo, aquele que está correto, aquele que anda nos caminhos corretos. Então, quando a gente está passando por alguma situação nesse sentido, ele faz essa comparação e ele se confunde porque ele se engana. Os ímpios também passa por as mesmas coisas, né? O próprio Senhor Jesus, ele pregando, ele disse que a água, a chuva, cai sobre justos e injustos. Que todas as coisas, né, como Paulo escreve, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas a contribuição não está se referindo, como o Éden um pouquinho antes já falou, né? Se nós passamos por uma tribulação, é porque essa tribulação vai contribuir para o meu crescimento, vai contribuir para que eu me aproxime mais a Deus. Então, uma teologia muito falha, e ele coloca a pessoa lá embaixo. Então, nada mais é uma falta, eu vejo aí, no sentido muito básico, falta de amor para com o próximo. Porque quando eu faço essa comparação dessa pessoa, eu estou deixando de amar essa pessoa. Eu estou tentando colocar ela tão baixa, mas tão baixa, sem valor nenhum. E nosso Deus, ele nunca fez isso com ninguém. Então não era com Jó que ele iria fazer. E a gente vê aqui, Éden, nessa colocação que o Luiz fez, falando um pouquinho para nós de teologia de prosperidade, de que você, se você estiver bem com Deus, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Nós vemos que a teologia do Zofar, ela foi totalmente oposta, né? Porque assim, se na teologia da prosperidade, se eu tiver em paz com Deus, eu vou crescer, o Zofar ele pegou essa teologia às avessas, né? Ele falou, olha, ô Jó, você está sofrendo porque você é um inigualável pecador, você é uma pessoa terrível, né? E o que você sofre é pouco dentro do que você praticou, dentro da tua iniquidade, como já lemos aqui no versículo de número 6. Mostra uma insensibilidade tamanha, né? Vendo alguém sofrendo, como bem pontuou os amados irmãos, alguém sofrendo e chega e já vem com pedras, com acusação, sendo que o nosso Cristo, como exemplo de padrão a ser seguido, ele chega e ele é sensível, ele sente. João 11 fala que ele chegou e seu amigo estava morto. Primeiro que a gente já tira uma lição daí, olha, tinha muitas pessoas ali em Betânia. Quem era amigo de Jesus? Quem é a família que recebia Jesus? A família que tinha proximidade com Jesus, então intimidade? Era suas irmãs e Lázaro. Quem ficou doente?
Lázaro. Quem ficou ali à beira da morte alguns dias esperando a chegada foi ele. Depois chegou a morte. Então, os ímpios lá daquela aldeia, estava todo mundo bem, tranquilamente saudável, e o seu amigo Lázaro doente, falecendo. E Cristo vem e aí mostra Cristo sendo aquele que é sensível. Não chegou com uma explicação da dor, do sofrimento, ele chegou, chorou com eles, esteve com eles, né? O Emanuel, o Deus conosco, o Peniel, o Deus que nos contempla face a face, aquele que está no meio das nossas lutas e provações, que veio, que está em nosso meio para passar junto, para ver aquilo que ele deixou registrado sua palavra nas cartas através do apóstolo Paulo, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então mostra a tamanha insensibilidade deste amigo aqui, Zofar, e ele realmente vem com essa teologia colocando realmente punitiva. Pecou, Deus tem que castigar. Está assim porque está muito mal. Quanto mais sofre, mais tem de maldade. E ele ainda faz algo mais grave ainda, que ele coloca Deus para que Deus prove para Jó que é Jó que está errado. Ele fala assim, ó, Deus vai mostrar para você que você está errado, né? Então, eu vejo, quando eu tento trazer para os dias de hoje, muita gente falando isso. Ó, você está passando por essa situação e Deus vai te mostrar que você está passando por isso por causa disso, daquilo outro, que você não anda correto, você não ora, você não faz isso, você não faz aquilo. Então, e Jofar estava fazendo isso com Jó. E Jó, a gente vê a história de Jó um pouquinho antes, no capítulo 1, vai mostrar que Jó, ele sacrificava, ele tinha 7 filhos, então provavelmente ele sacrificava todos os dias, então para poder, ele orava continuamente, ele era um homem íntegro nas atitudes dele, vê que ele tinha amigos, os amigos vieram condolência com ele. Quando uma pessoa é íntegra, ele tem amigos. Quando a pessoa é ruim, é uma pessoa que não tem privilégio, aliás, não tem um status, poucos amigos ele tem, mas ele mostrou. E um detalhe que eu esqueci de passar para os irmãos foi o seguinte, que Zofar, na Septuaginta, que é a tradução para o grego do Velho Testamento, ele está tido como sendo um príncipe ou um rei. Então, veja que a qualidade de Zofar para com Jó, lá na Septuaginta, a gente não tem só pela Septuaginta que fala isso. Ele era um homem de alto escalão. Então Jó tinha amigos poderosos. E uma teologia também, que olhando para Jó diz, ó, tá no choro, então tá muito mal, tá sofrendo, tá mal com Deus. E Cristo disse o contrário, ó, bem-aventurados que choram. Ele vai ser consolado. Cristo vem e tem outras razões por trás do sofrimento, quanto no finalzinho desse capítulo, um pouquinho mais adiante, diz, olha, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Alguém que é justo e até sofre por causa disso, então bem-aventurado, feliz ainda se ele sofre até porque ele é justo. Porque nesse caso até Jó, por ser o mais justo no seu tempo, está sofrendo. Então, essa teologia de Zofar é oposta à de Cristo. E a gente vê que nem sempre o que a pessoa está passando é parâmetro da sua relação com Deus. Por exemplo, tem pessoa que está numa situação, 2 pessoas na mesma situação, um sai bem e outro sai mal. Quer dizer que um está bem com Deus e outro mal? Nem sempre. Nós podemos ver 2 servos de Deus presos, Pedro e João Batista. João Batista foi decapitado. Pedro recebeu o livramento e foi enviado um anjo, alcançou ele, abriu as portas, tirou ele de lá. Testemunho diferente. E aí, se eu estou apenas observando e ver, será que João Batista está em pecado e por isso ele sofreu? E Pedro está bem com Deus, por isso ele saiu vitorioso? Então, nossa teologia não pode ser circunstancial, olhar a circunstância e determinar se está bem com Deus ou não. Não podemos olhar isso e ter como parâmetro da relação com Deus. Na realidade, o que a gente pode perceber na teologia, não só do Zofar, mas dos 3 amigos de Jó, é que eles queriam enquadrar Deus dentro daquilo que eles pensavam. Deus tem que agir assim, Deus tem que fazer assim. E nós vimos aqui 2 situações que foram colocadas, 2 situações que foram abordadas. Uma delas é que se você está bem com Deus, você vai ter tudo. Outra é que se você está em pecado, ou se você está em sofrimento, é porque você está em pecado. E a gente tem que fazer um equilíbrio, porque nem todo mundo que está bem
financeiramente, de saúde, socialmente, quer dizer que está bem com Deus. E nem todo mundo que está enfermo, que está pobre, que fale, é porque está em pecado. Então a gente precisa olhar com empatia, olhar com compaixão para as pessoas e deixar a questão de julgamento para com Deus, que é aquele que é onisciente, onipresente, que sonda e conhece o nosso coração. Então, quando nós vermos alguém bem, nós não vamos invejá-lo. E quando nós vermos alguém mal, nós não vamos também desprezá-lo. Nós precisamos ter um equilíbrio, uma empatia com as pessoas. Então, nesse primeiro tópico aqui da nossa lição, nós vimos que Deus ele não é indiferente à ação do ímpio. O ímpio realmente, ele passa por dificuldades. Deus ele percebe o ímpio, mas nem todo o problema é por causa de impiedade. Dentro da teologia do Zofar, que nós estamos estudando nesta oportunidade, é que Deus não fica indiferente. E depois nós vamos ver no decorrer da nossa lição aqui que Jó ele vai apresentar algumas situações e que nós vemos também nos nossos dias hoje, que existem muitos ímpios que não sofrem, que estão bem, que estão por cima, que estão nadando, às vezes até com 51 milhões de reais guardados, né, em caixas de papelão, né, e estão lá. Estão desfrutando disso daí. Então, esse primeiro tópico, nós temos aqui também os tolos passando-se por sábios, quando Jó, no capítulo de número 12, ele vai fazer a sua defesa em relação ao Zofar, e ele meio que ironiza os seus amigos, né? Versículo 1 e 2, ele diz assim, então Jó respondeu e disse, na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Então ele ironiza, né? Só vocês que sabem das coisas, só vocês que têm conhecimento. E depois diz, também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas, então Jó, a princípio, ele ironiza os seus amigos e, na realidade, ele está pedindo para eles silenciarem. Lá no capítulo de número 13, versículo 5, ele diz assim, tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. O seu silêncio é melhor do que quando você abre a boca. Quando você abre a boca, você está falando de coisas que você não entende. Você está julgando, você está colocando a minha pessoa numa situação que não é real, que não é verdadeira. Então, é o que diz o terceiro subtópico aqui desse tópico primeiro, tolos se passando por sábios. O Zofar, na realidade, ele tinha conhecimento, como o Luiz disse aqui, ele era sim um príncipe, ele não era um qualquer, ele era uma pessoa importante na sociedade, mas neste caso, ele estava falando de coisas que ele não conseguia compreender, porque quem conhecerá os intentos de Deus? Quem vai perscrutar o coração de Deus? Quem é que vai orientar Deus? Quem é que vai dizer para Deus, faz isso, faz aquilo? Então nós somos réis mortais, como era também o Zofar, mas ele estava achando que pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, ele poderia enquadrar Deus e dizer, olha, Deus está fazendo isso. E quem é que vai mandar em Deus, né? E no versículo 4, também desse capítulo 13, o Jó diz, vocês são como médicos que não valem nada. Ou seja, um médico que não sabe curar, que não sabe resolver, não sabe tratar da dor. Então, são amigos que vieram despejar um monte de aparente conhecimento e sabedoria, mas só agravaram a dor. Ou seja, nosso proceder, o manusear da palavra de Deus, nós somos apenas instrumentos de Deus e ao utilizar a palavra, devemos ser como um médico que sabe o que está fazendo e que sabe levar a cura. Então devemos ser instrumentos de Deus, que a palavra seja curadora, seja bálsamo, seja edificadora, seja para crescimento e não para terminar de derrubar quem está sofrendo. Então, meus queridos, nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que traz como título a conversão como resposta à aflição. E nós vamos ver do capítulo 11, a partir do versículo 13 até o versículo 20, quando o Zofar ele vai falar dessa conversão, dessa purificação moral que diz aqui o primeiro tópico. Eu vou ler esses versículos aqui e depois o irmão Luiz vai fazer o comentário sobre eles. Diz assim, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti,
e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o seu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Nós vemos aqui nessas palavras de Josafá, ele resume em 3 coisas básicas, né? O que é? O andar correto, uma conduta correta. Ele resume também que é uma vida de oração. E ele também faz um resumo falando de uma renúncia ao pecado. Então, as 3 bases dessa declaração de Josafá aqui está baseado nisso. Conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, nós vemos hoje, ele não está de todo errado. Porém, a aplicação é que está errada. Quando ele aplica isso, dizendo que somente dessa forma, então o justo não passará por tribulação, o justo não passará por sofrimento, o justo não passará por coisas assim. Tanto que ele fala assim que muitos virão acariciar teu rosto. Na minha tradução aqui diz até diferente, diz um pouquinho, né? Terás confiança porque há esperança, olharás em volta e repousarás seguro, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Então, ele está dizendo o seguinte, se você fizer tudo isso aí, é como eu já disse anteriormente, será a cabeça. Então, muitos virão buscar você por causa do favor que você pode oferecer. Porque você está no topo, você é a pessoa correta, você é a pessoa justa, e você não passa por nenhum tipo de coisa. Então, a aplicação dessas 3 coisas é que estava errada na teologia de Josafá. Nosso comentarista, ele coloca aqui, dentro do seu comentário, que esse pensamento explanado pelo Zofar nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, ele chama aqui de teologia do moralismo. Essa teologia, ela promete o favor de Deus e a satisfação da justiça para os pecadores se eles apenas se comportarem bem ou se comprometerem com uma melhoria moral. O que isso quer dizer? E a gente precisa tomar muito cuidado com essa teologia moralista, porque isso não é o verdadeiro evangelho. Às vezes você pode ouvir alguma pessoa, às vezes está dentro da igreja, vamos dizer assim, mas eu não minto, eu não roubo, eu não maltrato. Essa é uma teologia moralista, querendo levar a pessoa a alcançar a justiça ou a justificação de Deus por intermédio de um bom comportamento. Nós, como pregadores da palavra, nós precisamos até tomar cuidado para não pregar esse tipo de evangelho. Não, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa parar de mentir. Quando, na realidade, a gente precisa dizer para a pessoa que ela precisa se entregar para Cristo, conhecer Jesus e ser justificado pela fé. Eu quero ler aqui Gálatas capítulo 2, versículo 16, quando a palavra de Deus diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, na realidade, o Evangelho não é uma melhoria moral das pessoas. O Evangelho é um novo nascimento, é a pessoa nascer da água e do Espírito, é ser justificada por Jesus. A partir daí, aí sim, a melhoria moral ela vem. A melhoria moral ela não é o caminho para se aproximar de Deus, mas a melhoria moral ela é consequência daquele que é justificado por Jesus Cristo. O justificado não pode mentir. O justificado não pode roubar, o justificado não pode enganar, mas aquele que não mente, que não rouba, que não engana, ele não se justifica.
É o contrário. A gente precisa tomar cuidado com essa teologia do moralismo aqui, que o Zofar ele vem aplicar ou querer aplicar na vida de Jó, e a gente tomar cuidado com isso nos dias de hoje, Éden. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, não, mas ele não está mentindo, ele não está roubando, mas ele não se converteu, ele não foi justificado, ele não creu em Jesus Cristo. É um bom pai, é um bom filho, é um bom funcionário, é um bom tudo, mas ele não é salvo, porque ele não foi justificado, não nasceu de novo. E também não fazer a promessa que Deus não fez. Olha, larga isso que você vai ter toda a prosperidade, abençoado em tudo, porque o que a gente percebe um pouco nesses versículos, que ele está prometendo algo rápido. Quando ele diz no versículo 14, olha, lança para longe de ti a iniquidade. No 14 está dizendo, larga o pecado. Aí no 15 ele já vem, aí o seu rosto vai se levantar firme, você estará sem temer. Versículo 17, sua vida mais clara se levantará, você terá confiança, estará seguro. 19, deitar-te-ás, ninguém te espantará. Então vem só bênção. Então ele fala como se fosse uma coisa automática, uma fórmula. Ó, você larga esse pecado aí e automaticamente, olha, tudo isso aqui vai acontecer. E aí começa a fazer promessas que Deus não fez. É uma teologia positivista e triunfalista que, olha, faça isso e eu estou te dando a fórmula, a técnica. Faça isso e aí as bênçãos serão abundantes na sua vida. Então, muito cuidado, porque o que deve ser ministrado é conversão. Olha, volte-se para Deus, arrependa-se do pecado para estar com Deus, para realmente estar agora perdoado, estar agora justificado, limpo, e não com o objetivo, né? A prosperidade e a bênção e a falta de tribulação não pode ser o objetivo. Olha, está muito tribulado, então se converta para fugir dessa tribulação. Não podemos prometer. E se Deus permitir que ela continue sofrendo, que ela continue na tribulação, continue naquela situação que ela está, não pode ser a promessa, olha, se converta e você vai sair dessa situação. Então, foi uma palavra usada por Zofar, olha, lança para longe de ti esse pecado, e aí tudo vai mudar. Então, é uma falsa promessa, né? Como existem hoje aí o triunfalismo e técnicas de positivismo. Olha, diga isso que vai atrair coisas boas para a sua vida, vai acontecer, Deus vai abençoar, mas cuidado. Eu só pronunciar não tem todo o poder decisivo que está em Deus. Aí eu estou partindo para esse misticismo, para esse positivismo que, igual o místico acredita que dizendo coisas boas, o universo vai conspirar ao favor, trazendo coisas boas como um reflexo, né? E existe esse misticismo gospel de vai dizendo, pronunciando, falando que vai acontecer. Peraí, cuidado, é o querer de Deus, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus para a sua vida, é esse. Devemos sim crer, confiar, orar e até ministrar bênçãos sobre as pessoas, mas não realmente prometer que vai acontecer porque estamos com algumas atitudes ou técnicas. Então esse é o cuidado que devemos ter, porque alguém pode estar agradando a Deus, servindo a Deus, ciente de que a aprovação vai continuar ali. Se a gente olhar o capítulo 3 de Abacuque, é alguém que exulta em Deus, que se alegra em Deus, o Deus da salvação. Mas ele olha para o seu quintal, os seus animais foram mortos e foram roubados. Ele olha para a sua plantação, não deu nada, e a que deu, quando ele foi experimentar, foi enganosa, não estava boa. Ele olha todas as situações ruins na sua vida e ele diz, mas eu exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele é fiel, ele é convertido, ele adora a Deus, ele tem alegria e regozijo nas coisas espirituais, mas ele olha para o seu quintal e está tudo ruim, está tudo ruim na sua casa, no seu redor. Enfim, o resumo disso seria chamado de legalismo religioso. E o legalismo, para que os irmãos possam compreender, é o estilo de vida que uma pessoa acredita que, cumprindo todos os rituais, regras, torna ele um indivíduo merecedor das bênçãos divinas. Então, ele é um conjunto de regras que ele quer seguir, e isso fez com que Israel pecasse, porque ele criou tantas leis em cima das leis que Deus já tinha dado, que se tornaram legalistas, tão legalistas que esqueceram de reconhecer Jesus como o Senhor. E não somente isso, nós vamos ver que se nós fizermos uma comparação entre o Novo e o Velho Testamento, nós vamos ver que todas as promessas de Jesus são promessas espirituais. Sim. E enquanto as promessas, só um segundinho, enquanto que todas as promessas de Deus no Velho Testamento são materiais. E aí é onde começa a ter essa confusão, e Zofar estava baseado sobre isso. Porque por ser material, então ele acha que toda a bênção material é que Deus está comigo.
E quando eu estou passando por um sofrimento, por uma perda, por uma tribulação, por uma tormenta, Deus está me provando, está me castigando, está me fazendo com que eu passe por isso, porque eu estou fora dos caminhos dele. E não é dessa forma que nós entendemos, né, pela palavra. Uma das argumentações de Jó respondendo foi citar também que, pela experiência, se vê também ímpios que continuam prosperando, saudáveis, e vão até o fim da sua vida bem. Então, foi um dos argumentos de Jó. E a gente pode olhar que é falho esse argumento de Zofar, quando ele fala assim, lança o pecado e tudo vai acontecer bem. Se a gente olhar também por experiência, alguns servos de Deus, a gente vai ver, por exemplo, Jeremias pregava a verdade, foi preso. Os falsos profetas estavam soltos. O verdadeiro profeta estava preso. A gente vê José. Ele correu do pecado, largou a capa, fugiu para não pecar. E ele foi preso. Qualquer outro que tivesse cometido pecado estaria livre. Então a gente vê aí a oposição disso. E aí Jó, argumentando, dizia, eu vejo ímpio que ele avança, prossegue sua vida em dias aparentemente em paz, gozando de saúde e prosperidade. Então a gente observa aqui que nessa teologia do moralismo, e a gente entra no segundo subtópico aqui, que na realidade Zofar estava induzindo ou querendo induzir o Jó a fazer uma barganha com Deus. Olha, se você fizer assim, se você cumprir a regra direitinho, você não vai sofrer. Então essa teologia moralista, ela quer induzir as pessoas assim, a conquistarem o favor de Deus, a conquistarem as bênçãos do Senhor como se tivessem alguns méritos, e na realidade a gente não tem mérito nenhum. O que o nosso comentarista coloca aqui é que o que precisa acontecer na vida de uma pessoa é um arrependimento ao invés de um mero ritual. É uma mudança de mente, é uma metanoia que precisa acontecer na vida da pessoa para que ela esteja em paz com Deus. Isso não quer dizer que todo sofrimento vai cessar, mas quer dizer que ela estando em paz com Deus, quando esta vida terminar, ela tem uma vida eterna com o Senhor, que é o nosso foco, que deve ser o nosso objetivo, nós buscarmos essa vida para sempre, onde Deus estiver. Então ele faz uma pergunta aqui, é possível negociar com Deus? Essa foi a indução, ou a tentativa de indução do Zofar, mas nenhum de nós deve fazer essa tentativa de barganhar com Deus, até porque, inclusive segundo a nossa lição, essa foi a ideia de Satanás lá no princípio, quando se apresentou diante de Deus. O Jó só te serve porque ele é beneficiado. E este pensamento, infelizmente, ele perdura até os nossos dias, de tentar fazer essa negociata com Deus. Não, Deus ele está acima de tudo, ele está acima de todos, e com Deus não se barganha, com Deus não se brinca, né? Então essa pergunta aqui, a gente sabe a resposta, que é não é possível barganhar ou negociar com Deus. E nós vemos aqui, no terceiro subtópico, a angústia de Jó diante das acusações dos seus amigos, né? Jó, ele angustia, ele aperta seu coração, ele sente o golpe do Zofar, e ele começa então aqui no capítulo de número 12, ele começa a mostrar essa angústia, versículos 4 e 5, ele diz assim, mostrando que ele acusou o golpe. Na minha versão usa até uma palavra aqui, que eu nunca tinha prestado atenção nela, né? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus e ele me responde, o justo e o reto serve de irrisão, é motivo de riso, motivo de chacota para as pessoas, né? Então ele acusa o golpe aqui, porque ele percebeu que seus amigos estão sendo muito contundentes, e esse Zofar foi o mais impetuoso aqui nas suas acusações, e ele diz então, ele como que estivesse mostrando assim, externando a sua tristeza, a sua angústia com esse momento de dificuldade. Mas mesmo assim, a gente vai ver lá no capítulo 13, versículos 14 a 16, que mesmo angustiado pelas acusações, ele permanece confiando em Deus. Lá 14 do capítulo 13. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão?
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Então a gente percebe que o Jó ele acusou o golpe, a acusação ela foi muito intensa contra ele, o Zofar foi muito contundente, ele mostrou-se quebrantado, angustiado, talvez até oprimido, atribulado, né? Já que nós estamos falando de tribulação, né? E tribulação fala de opressão, de aperto, ele sentiu-se apertado, mas ainda assim ele continuava crendo em Deus e não se entregou àquelas acusações, né? O comentarista, até o escritor, ele coloca que Jó, ele tem essa qualidade semelhante a uma árvore, né? E eu estive pesquisando sobre árvore e as árvores, tive um cuidado de pesquisar sobre árvore que tem raízes profundas, né? Eu já vi tantas ilustrações sobre árvore que ela... E aí uma das que me chamou muito a atenção foi sobre o bambu. A mesma quantidade, ele pode chegar até 25 metros de altura, mas o mesmo 25 metros que ele chega de altura, ele chega de profundidade de raiz. E um detalhe que é despercebido, o bambu, quando é plantado, durante 5 anos ele não cresce nada para fora, mas durante 5 anos ele cresce para baixo. Então, primeiro ele se arraiga, se firma, se fortalece, para depois ele poder aparecer. E isso foi Jó. Jó era dessa forma, né? Por mais que tivesse acusações, por isso que na resposta anterior, pode negociar com Deus? Não se negocia, porque Jó sabia. E nós lemos o versículo aqui que o pastor Paulo acabou de ler, né? Que é o versículo 14, né? Por que tomaria a minha carne entre os dentes, ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei e os meus caminhos defenderei diante dele. Então, quer dizer, a confiança de Jó era tão forte, tão arraigada, e isso é o que nós esperamos de cada um cristão. Não se demover facilmente da sua fé, seja por palavra, seja por epístola, seja por nova revelação, mas permanecer firme e fiel ao Senhor Jesus. Foi assim que os nossos heróis da fé conseguiram terem suas aparições lá no hall, né? Então, nós também podemos aparecer se nós permanecermos firmes. E aí, então, nós chegamos, meus amados irmãos, no terceiro tópico da nossa lição. É quando, dentro da teologia do Zofar, ele vai dizer que Deus julga e castiga os pecadores. E aí nós vamos lá para o capítulo de número 20, quando é o segundo discurso do Zofar. Volto a dizer que ele não fez 3 discursos como os outros amigos, ele fez esses 2 discursos, e aqui no capítulo de número 20 é o seu segundo discurso. E ele vai dizer aqui no capítulo 20 que os ímpios, ele sofre, ele vai descrever, querendo fazer a comparação com aquilo que Jó estava sofrendo, dizendo que são só os ímpios que sofrem, né? Então, capítulo 20, ele vai dizer aqui, eu vou ler alguns versículos, e depois o Éden vai comentar esse terceiro tópico aqui para nós. Então respondeu Zofar o Namatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos hipócritas apenas de um momento? E aqui ele começa a descrever essa brevidade da riqueza, da prosperidade, da alegria dos ímpios, e que eles são evidentemente ou efetivamente castigados dentro do seu sofrimento. A calamidade vem sobre eles. E ele coloca, então, começa a colocar para Jó que aquilo que Jó estava sofrendo estava de conformidade com o castigo que os maus sofrem. Então ele prossegue nessa teologia, nessa visão que ele tem, dizendo que o mal que sofre, o mal,
ele passa por castigos, por coisas muito duras, por coisa terrível. Se algo realmente é algo muito ruim é porque alguém é muito mal, é muito terrível. E aí ele prossegue, insiste nessa tese, nessa visão que ele tem, mas a palavra de Deus vai sempre nos mostrando o contrário. Porque lá na carta de Pedro, primeira carta, capítulo 4, versículo de número 12, fala assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Se eu fosse um seguidor de Zofar, eu ia receber essa palavra, opa, eu não vou passar por dor e sofrimento, vou me alegrar porque eu só vou receber coisa boa. Quando viesse a tribulação, eu ia estranhar, eu ia achar complicado, não ia conseguir entender, eu ia até me desiludir, talvez me frustrar e nunca mais querer, talvez até congregar com esse pastor Zofar aqui que prometeu mentira. E a palavra de Deus, na sua verdade, diz: não estranhe, não ache estranho, porque você vai passar por prova sim, vai passar por provação. Não estranhe a ardente prova. Então, ardente é algo que arde, algo que queima, algo que é comparado a alguma coisa lançada no fogo. Então, o crente é lançado em situações de fogo, situações de dificuldade, situação de ardência, quando uma coisa dói muito, uma coisa em extremo calor, onde se mexe em estrutura. E aí a palavra então vai mostrando o contrário. Então, se eu tenho uma visão correta, eu não vou estranhar. Eu vou passar por este mundo e vou saber que eu vou passar por isso. E também, como eu vou passar por isso? Porque Jó, ele tem um entendimento que sim, o bom e o mal vai passar por situações parecidas, semelhantes. Agora a diferença é como vamos passar. O que eu acho muito interessante, uma citação aqui na carta aos Coríntios, gostaria de abrir com os irmãos aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, um homem experimentado em dificuldades, em tribulações, em perseguições, 2 Coríntios capítulo 1, ele fala algo muito interessante sobre tribulação, porque tem a ver como nós passamos por ela. Uns passam por tribulação e amargura e eles continuam espalhando e aumentando essa amargura. Ele sofre tanto que ele faz os outros aguentarem reclamações e dor e pesar. Mas aqui, na vida do apóstolo Paulo e a realidade do servo de Deus já é diferente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 4. Diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Vou citar o 5 também, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, eu passo por tanta tribulação e aí eu passo por tanto consolo. Maior a tribulação, maior o consolo. E ele então é aquele que ele passa por tanta dificuldade e isso faz ele ter mais consolo para dar para quem está sofrendo. Então, a diferença não é em passar ou não a tribulação. Todos passam. É como passar. Se eu passo em Deus, eu tenho o consolo de Deus. E eu não sou um multiplicador de dor, lamento e tribulação, não. Eu sou um multiplicador de consolo. Eu experimento o consolo de Deus, eu tenho experiência com Deus, tenho o bálsamo de Deus na minha vida. E aí eu posso compartilhar esse bálsamo, essa paz que excede todo entendimento com o próximo que estiver sofrendo depois de mim. O próprio apóstolo Paulo teve um momento que ele orou e a resposta foi negativa, aparentemente. Imagina ele orando: Deus, esse espinho está me fazendo sofrer, isso é uma tribulação na minha vida, esse espinho aqui na minha carne, tira isso de mim. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, e a resposta de Deus foi simplesmente: a minha graça te basta. Então tem momento que o crente, verdadeiro filho de Deus, vai pedir: Deus, me ajuda nessa tribulação, me socorre. E Deus vai permitir ele continuar passando, mas a graça de Deus é presente e suficiente para que ele atravesse, continue, fique firme e tenha uma vida abençoada. Na dor, mas vida abençoada. Na tribulação, mas abençoada. Bendita em Deus. Em situações estreitas, que Cristo falou de uma porta estreita, mas a estreita que está conduzindo ele até o céu. Nós vemos aqui, irmãos, então, nesse primeiro subtópico do tópico 3, que o grande equívoco dos amigos de Jó, mediante a prosperidade dos ímpios, era querer enquadrar Jó dentro desse espectro. Se ele estava sofrendo,
é porque ele estava em pecado. E aí nós vamos para o subtópico 2, quando o comentarista diz que Jó estava diante de um paradoxo, de uma situação complicada, porque ele sabia quem era ele. Como disse lá no capítulo, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Na realidade, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó conhecia a si mesmo, ele sabia que ele era justo. Ele também tinha a ideia de que o ímpio, ele é punido, o ímpio sofre. E agora ele se depara com a acusação dos seus amigos e com a condição que vivem os ímpios. Capítulo de número 21, a partir do versículo 7, Jó, ele vai dizer assim: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam ou aumentam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. Suas casas têm paz, sem temor. A vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam seus dias e num momento sem sofrimento eles descem à sepultura. E qual é o comportamento deles? Verso 14. Todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Então, veja a situação, Luiz, em que o Jó se depara. O seu amigo está dizendo assim: os ímpios sofrem. E ele olha ao seu redor e vê os ímpios prosperando. Fala, você está sofrendo porque você é ímpio. E ele olha para os ímpios e o seu gado está aumentando, as suas crianças estão alegres, existem festas, aqui no versículo 12, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas. Então, eles estão vivendo uma vida festiva, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, e os amigos falando no ouvido de Jó: você está sofrendo porque você é ímpio. E ele vê o ímpio prosperando. Olha que situação paradoxal que ele está vivendo. Ele está numa situação assim. Ele está num fogo cruzado, porque ao mesmo tempo que ele é acusado, ele se defende e a sua defesa parece que não funciona, porque eles continuam incisivamente falando que ele, como ele faz, Bildade, e o próprio Zofar, que foi o pior, ele continua insistindo que ele está ímpio, que ele está pecador, que ele está errado, que o castigo de Deus está vindo, que ele está em dívida com Deus, ele precisa pagar essa dívida, senão ele não vai conseguir. E esse paradoxo justamente acontece porque ele olha isso aí tudo e fala: Deus, ele podia muito bem, como muitos querem fazer na atualidade: Deus, o meu vizinho está aqui, está tão bem, e eu que te sirvo, eu que oro, eu que busco a ti e não consigo. O que está acontecendo? Então, mas é uma coisa que Jó, ele faz isso, mas ele responde aos amigos dele com propriedade, porque ele tinha confiança, Nós já lemos esse versículo, mas é algo que afronta a gente, e essa afronta muitas vezes faz com que... mas isso aí nada mais é do que a consequência, e eu posso dizer que sem medo de errar, consequência da perseguição de Satanás sobre as nossas vidas. Porque nós fizemos uma comparação de que o que Zofar ele estava fazendo era o mesmo que que Satanás fez com Jó quando ele acusou diante de Deus. Ele falou: você tem dado tudo, então, na verdade, isso aí vem acontecendo na nossa vida constantemente e é uma luta que a gente tem que vencer. Essa luta a gente vai vencer ela dessa forma, crendo verdadeiramente que Deus é que está no controle de tudo. Então, se Ele quer, eu vou passar. Se Ele não quer, eu não vou passar. Aí que entra o viver pela fé, Isso. não pela vista. Se Jó observasse, vou olhar aqui o vizinho da direita, idólatra, churrascão, o vizinho da esquerda, adúltero, prosperando, avançando, conquistando seu negócio cada vez
mais lucrador, e ele olhar para sua casa e saber que ele está de luto pelos seus 10 filhos que morreram. Então, se ele olhar pela vista, pela sua visão humana, ele vai se decepcionar, vai se frustrar. E o servo de Deus é chamado a viver pela fé, viver pelo que ele crê, no Deus invisível, em princípios e base moral, que é algo invisível, intangível, mas é a convicção, a estrutura, é a raiz desse bambu, né, que faz ele ficar de pé espiritualmente, e nas promessas de Deus no porvir. Porque, como diz a palavra de Deus, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, eu vejo algo aqui ainda ruim, porque toda a consumação do plano eterno de Deus ainda está em andamento. E eu tenho que, pela fé, suportar isso, pela fé ver a injustiça, pela fé ver o mal, muitas vezes, avançando, e pela fé acreditando que Deus, no seu juízo eterno, no final, há de colocar todas as coisas no lugar, o caos ser reordenado, porque Ele ainda está no controle, está dentro do plano original dele. Nós vimos então aqui, meus irmãos, nesse terceiro tópico, essas duas condições colocadas pelo Zofar: o castigo dos maus, a bênção dos justos. E o paradoxo que o Jó está vivendo aqui é em ver à sua volta que os ímpios estão indo bem, que eles estão prosperando. E aí o nosso comentarista fecha esse terceiro tópico dizendo assim: a verdade, ela vem à tona. Quem é que está certo? É o Jó ou é o Zofar? É a teologia do Zofar ou é a justificativa do Jó? E nós vamos ver que o Jó não era um homem perfeito, um homem sem nenhum pecado, mas conforme Deus deu testemunho dele, ele era um homem justo, uma pessoa que procurava desviar-se do mal, uma pessoa que tinha o seu coração em Deus. E agora nós vemos aqui o fechamento dessa lição, que a verdade vem à tona. E qual é essa verdade que a gente quer entender? Que verdade é essa que vem à tona? A verdade, sim, que o ímpio às vezes se dá bem e o justo às vezes se dá mal, né? Mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. E o fim é que vai revelar. Então, nesse momento que a gente está vivendo, Éden, qual é a verdade que vem à tona? Primeiro que se nós, como espectadores, olharmos os dois debatendo, vamos se perguntar, e aí, quem está certo? Zofar, Elifaz e Bildade ou Jó? 3 contra 1. Se for pela maioria aí, os 3 estão certos, né? Sim. Mas Deus é a maioria. Pode estar o mundo todo contra, se Deus disser, é a maioria. E a resposta sobre quem tem a razão está lá no Jó capítulo 42, quando no versículo de número 7, após Deus aparecer, conversar, esclarecer muitas coisas para Jó, e diz assim no versículo 7, sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Se Jó precisava aqui de um advogado, de um juiz, de alguém que defendesse a sua causa, mais para frente a gente vê que apareceu, que o Redentor veio. E Deus que disse, eles não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então o próprio Deus diz, essa teologia dos 3 pode descartar. A visão de Jó é a correta. Então nós, olhando esta lição sobre tribulação, a grande verdade é, o justo passa por tribulação, o justo atravessa por tribulação, o justo tem experiências ruins na sua vida, o justo pode até passar até uma vida toda de sofrimento, mas a certeza é, o Todo-Poderoso, o Onipresente, o Onipotente, Onisciente está com ele. O Senhor que promete habitar com o seu povo está com ele. Então, o justo passa, sim, por tudo isso, mas ele não está só. O Cristo que veio para que fosse religado o homem com Deus, fez essa ligação, e o Deus agora que está junto conosco atravessa essa situação, qualquer que seja, por mais dura que seja, ele passa conosco. Então, podemos, sim, concluir que não é só o mal que sofre, o crente,
o justo também sofre, mas ele sofre em Deus. Eu vejo também, só completando tudo isso que você disse, que nós nunca, mesmo nós, estamos aqui conversando sobre a lição, nunca vamos entender Deus. Porque Deus, ele tem um modo dele trabalhar, e por não entendermos Deus completamente, nesse quesito, ele trabalha da forma como ele acha melhor. Para um, ele aparece no meio do fogo, no outro, ele aparece no redemoinho, no outro, ele chama quando está lá nas entranhas da mãe, para outros. Então, a forma como Deus, as multiformas que Deus tem, né, de trabalhar, faz com que a verdade venha à tona. Que esse Deus é o que nós temos que permanecer confiando nele, confiando que por si se levantará. E ele dará a minha salvação, como a salvação dos irmãos, né, que permanecerem. E aí nós vamos fazer esse contraponto. Por mais que nós sejamos legalistas, como já foi dito, né, não é isso o que vai salvar. Porque Deus não segue uma regra definida, porque nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade. Se nós compreendêssemos Deus na totalidade, seríamos deuses. Maior que ele, né? Então nós não compreendemos. Então, se ele acha por bem, num período da vida minha, eu passo por algumas situações difíceis, eu tenho que simplesmente entender, fazer como Jó. Entendeu, se colocou lá, planteou, provavelmente ele estava lá naquele período de luto dele, né? E ainda foi acometido de enfermidade, e ainda mais, completando o que você disse, Éden. O que Deus falou? Vocês não falaram o que era correto. Então, tanta religiosidade, tantos homens que pregam, tal, e no final das coisas ele vai falar assim, vocês não falaram a verdade. E a verdade é uma só. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Segue a Cristo. É o nosso marco. Já foi falado aqui. Cristo é o nosso referencial. Passou disso, nós estamos fadados a cometer algumas falhas, alguns erros aí. Amém, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais esta videoaula e complementando aqui que a verdade vem à tona, nós chegamos à conclusão que as tribulações e as acusações, os ataques dos amigos de Jó não foram suficientes para afastá-lo de Deus. Tanto é que nós já lemos aqui capítulo 13, versículo 15, quando Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Apesar de todos os ataques, apesar de toda a tribulação, apesar de toda a dificuldade, Jó, ele tinha uma esperança. E essa esperança, ela deve também estar no coração de cada um de nós, como o Éden já citou aqui, Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós temos esta esperança. Assim como Jó, apesar dos ataques, da tribulação, de tudo, ele manteve a esperança que nós mantenhamos viva a nossa esperança nesse Deus que é eterno, nesse Deus que é santo e que por fim ele se levantará e nos dará a vitória. Nós estamos encerrando essa aula agradecendo a Deus e passando para os irmãos fazer aqui os comentários finais para a gente finalizar. Agradecemos a Deus por este esclarecimento, essa aula enriquecedora sobre tribulação. O apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios 7, 4, falou sobre gozo nas tribulações, ou seja, é possível estar com prazer na alma em meio às tribulações. Romanos 8 fala também, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, espada, perseguição, cita um monte de tribulação e a conclusão dele é, olha, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Então nós podemos extrair, Jó suportou, atravessou tudo isso, ouviu todas essas falsas
teologias, mas a fé dele estava firme no seu Deus, no Criador, no Altíssimo. E quando nós temos essa mesma fé, nada nos separa desse amor. Podemos atravessar qualquer tribulação, passamos sim, mas o amor dele é presente, é real e não se afasta de nós. Podemos glorificar por isso, que possamos ministrar uma aula abençoada, maravilhosa, edificante para nossos amados irmãos. Desde já agradeço a rica oportunidade de mais uma vez estar junto com os irmãos, em nome de Jesus. Quero encerrar só lendo um versículo que eu já até citei verbalmente, mas não disse o endereço. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. O que Paulo está querendo dizer aqui simplesmente é: permaneça firme, como Jó permaneceu firme, ele tinha convicção. Eu sempre digo isso, convicção, seja convicto da sua fé, da sua postura diante de Deus, não seja legalista, não seja aquele, porque eu estou falando, não, permaneça e aí Deus vai te abençoar e você vai poder, muitas vezes, eu também vou poder falar, por si se levantará e ele me ressuscitará no último dia. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e quando sempre que precisar, estarei aqui com vocês, tá? Sempre. Amém, meus amados irmãos? Nosso desejo é que este comentário, este conteúdo seja muito útil para você na preparação da sua aula e que quando você estiver com seus alunos, Deus ele te use de uma forma poderosa, sobrenatural e que você seja um canal de bênção na vida dos teus alunos. Como sempre recomendamos, que você não se prenda tão somente a este comentário, que é uma ajuda simplesmente que nós estamos passando para você, mas que você estude a sua lição com bastante dedicação, que você leia a palavra de Deus, tenha a Bíblia Sagrada em mais de uma versão, procure ter um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico para enriquecer as suas aulas e assim Deus continuará te abençoando. Volto a dizer que você não somente assista esse vídeo, mas que você também possa compartilhá-lo com outras pessoas, bem como todas as mídias, os vídeos da nossa igreja. Temos vídeos de cultos, temos vídeo de escola dominical, temos vídeos muito abençoados. Se você ainda não for inscrito no canal da Assembleia de Deus em Santo André, inscreva-se, toque ali o sininho para que todas as vezes que um vídeo novo for postado, você seja avisado e possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para a tua vida através do ministério da Assembleia de Deus em Santo André. Nós vamos encerrar com mais uma oração e eu quero pedir ao irmão Luiz para fazer esta oração. Senhor, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento que nós passamos aqui, estudando a Tua Palavra, através desse ensino, ó Pai. Que ela possa ser frutífero na minha vida, na vida de cada um dos professores e dos alunos. Pai Santo, eu te agradeço porque o Senhor tem nos colocado aqui, Senhor, como um canal de bênção para os nossos irmãos. Possamos, Senhor Deus, atingir com aquilo que é proposto. A Tua Palavra seja, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas e nós possamos vivê-la, Senhor, verdadeiramente, trazendo à tona a verdade, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo.